tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2010, sábado. O verbete é o 1485. 4 páginas, 48 elogias e 8 máximas. O tema é inconvivialidade. A especialidade é a autoconviviologia. Definição. A inconvivialidade é o ato ou efeito de a consigo não conviver sadiamente em proximidade com outrem ou com os compassageiros evolutivos, seja na socin ou na sociex. O monopólio da autopensenização egocentrada, o fechamento autopensênico nas próprias certezas absolutas, a atitude pensênica anti-reci, a autoexclusão voluntária, a alienação intencional, o autoencarceramento em torre de marfim, o encastelamento na própria personalidade, os mecanismos de defesa do egão, a hipersensibilidade às heterocríticas recebidas, a hiperperemptoriedade nas heterocríticas realizadas, as reações ainda remanescentes no micro-universo consciencial da época do feudalismo, a predominância na vida social da distancêmica sobre a prosêmica, a inconvivialidade mais sutil surgindo para a própria consciência nos desempenhos das práticas diárias da tenebra, a inacessibilidade aos amparadores extrafísicos, a desconectividade com o cosmos. Agora, na argumentologia, nós temos a analiticologia 7 aspectos fundamentais da análise cosmopolitana quanto à interatividade da conscienciologia com a sociologia, nos holopensênios das cognópolis, em desenvolvimento pelos conscienciólogos, objetivando a reeducaciologia na área urbana ou da convivialidade na polis, ou seja, na cidade, na urbanização. O acerto grupo carniça na remissologia, a carga da convivialidade, a companhia constrangedora, o elenco da conscienciologia, o senso universalista. Estou vendo, Flávio, você vai ficar aí até o fim? Eu queria falar uma coisa com você no fim, tá certo? Agora, pergunta. Minha mãe, atualmente evangélica, teve um sonho onde se vê projetada e seu corpo sendo velado, e vendo seus filhos e netas chorando, tenta consolá-los, porém não consegue por ninguém a ver. Então ela foi encaminhada para ir em direção a um corredor todo branco, onde no final havia uma porta. Isso poderia ser uma projeção ou apenas um sonho. Olha, o processo fala com a interessada a anotar isso aí e ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, foi um sonho, né? Basicamente foi. O senhor pode esclarecer em Fatologia, página 77, terceira linha, a hiperperemptoriedade nas heterocríticas realizadas? A peremptoriedade é quando a pessoa afirma alguma coisa absoluta, dogmática, em definitivo. Agora, a hiperperemptoriedade é quando isso é super demarcado, definitivo, ali, fazendo uma crítica a alguma coisa ou alguém de fora da pessoa. Isso é que é a hiperperemptoriedade das heterocríticas realizadas. Então, veja, é aquela pessoa que descasca todo mundo com a crítica, mas que não ajuda nada. Eu descasco todo mundo com crítica. Agora, veja, eu dou soluções para aquilo que a gente pode, né? Pelo menos a gente dá indicação. E outra coisa, nós estudamos. Agora, essa pessoa, se ela é peremptória, ela não permite o estudo, porque ela já vem com dogma em cima da pessoa, desborracha a cabeça da pessoa. Agora, ó, para o nosso amigo aqui que está interessado em aprofundar o Estado Mundial, quer lembrar o seguinte: o Estado Mundial que nós estamos falando
Ele tem cosmoética, holofilosofia, universalismo, interassistencialidade, anticapitalismo, democracia pura. Isso só vai acontecer aqui daqui séculos ou milênios. Mas agora o interesse nosso é o seguinte: nós já podemos fazer um ambiente já pensando no Estado mundial. Você sabe, tudo é um processo de grafo-tenseridade. Se nós começarmos a pensar nisso, já vai ter ambiente na Terra para isso ser realizado. Agora, essas outras aglomerações, equipes e gente que fala em Estado mundial não tem nada que ver com isso. Cada um tem liberdade de pensar como interessar. Agora, nós não temos nenhum processo sectário, faccioso, belicista, nada de doutrina, nem de religião. De modo que não tem nada que ver com esse povo. Vamos olhar isso de uma maneira bem clara, para não haver dúvida. Agora, ó, para minha amiga aí no Rio de Janeiro, o negócio todo é o seguinte: chega perto do rapaz, nessa idade dele já é possível, já tem 31 anos, que é o que você fala, e vai falar para ele a verdade, o que ocorre com o processo da Umbanda, do terreiro, e o que acontece com o povo que trabalha lá. Exponha tudo para ele e dê liberdade. Se amanhã ele se arrepender, o problema é dele. Agora, da sua parte, você pode fazer isso. Não deve interferir demais, não. Agora, fala com ele. Olha bem o que você está fazendo, porque quando há problema de emoção, ou paixonite aguda, é muito difícil da gente entrar nesse assunto. Quanto ao outro caso aqui, que vieram perguntar por que o terreno foi comprado se as condições não eram boas. E só recentemente fiquei sabendo quanto à instalação física da Intercamp em Natal, e que eu teria motivado o processo. Ou seja, primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte: eu não fui a Natal para ver o terreno, então me falaram dele, eu fiquei só de olho. Depois eu comecei a pesquisar com eles, perguntando. Como é que é isso? Aí eu descobri que o terreno que arranjaram tinha congestionamento de trânsito, era longe, um problemão. Agora, como é que vão fazer intercâmbio na cidade de Natal, que é uma capital, longe? Isso é bobagem. Poderia, se quisesse, eu falei com eles, aproveita esse terreno para fazer uma cognópolis, isso é outra coisa. Mas tem que fazer uma sede na cidade. Senão, como é que é? Quem é que vai lá? Quem é que vai saber que tem isso? De modo que a minha opinião, no caso, foi essa. Agora, vê se vocês entendem o que a gente está falando. O caso tem sua razão. Mas uma besteira que tem, vão levar a Conscienciologia para uma capital e falam-se a quantos quilômetros de distância do centro da cidade. Burrice. Não interessa. Em primeiro lugar, tem que fazer onde tem gente. Como é que é? Então, para que está fazendo? Agora, se vai fazer uma casa de Tarzan ou no meio do deserto, isso é outra coisa, mas não é isso que eles querem. A Intercâmbio não vai organizar e não está fazendo um esforço danado para juntar o Nordeste inteiro, não é isso? Tem gente de Fortaleza trabalhando lá. Agora, eles vão fazer isso no meio do mato? A distância? Tem razão ou não tem? Tem lógica ou não tem, na minha opinião? Foi isso que eu falei. Então, ó, eu estou só clareando, que a pessoa pediu para clarear. Outra coisa, eu estou aqui com o primeiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo. Vai ser feito em Manaus, no dia 11 de 11 de 11. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse é que me apresentaram o negócio. De modo que o ano que vem, em novembro, no dia 11. Agora, o que é que se passa? É o IPC, Empreendimento Evolutivo, Empreendedorismo e Max ProEx. Tudo isso são temas. Tudo é do IPC. Em Manaus, no Amazonas. Agora, eles estão começando a trabalhar com isso desde junho do ano passado. Agora, se alguém se interessar para ver, seria bom examinar isso. É coisa muito séria. Ó, está aqui, se alguém quiser ver, se prepara para ir lá o ano que vem. Vale a pena. Agora, outra informação. O sorteio do Kindle será amanhã, domingo, após a abertura aqui.
Concorrerão ao Kindle as inscrições realizadas na recepção do CAEC. Agora, ó, até às 4 horas de hoje. Vocês querem ganhar o Kindle? Vê se inscreve até às 4 horas de hoje. A turma está lá na recepção do CAEC e pode ser também pelo site. Até às 4 horas da tarde de hoje, 16 horas, sábado. Está claro isso? Quem é que não quer receber, não precisa fazer. Agora, quem quiser, seria bom, né? Faz parte. Agora, outra coisa. Constituição do condomínio Vida Consciência. Foi feito na terça-feira, agora, às 19h30, a primeira Assembleia Geral do Condomínio Residencial. Vila Consciência, Asa Norte. 122 proprietários de norte apareceram, no total de 202. 60% do povo. Na ocasião, foi votada e aprovada a Convenção do Condomínio, com mais de 25 pontos polêmicos no estilo do Conselho dos 500. Destaca-se a aprovação de filosofia conscienciocêntrica, venda de lotes e locação preferencial a CCC, instituição de um conselho técnico consultivo do condomínio, critério de rateio do condomínio, limpeza dos lotes desocupados do condomínio, instituição de fundo pró-conscienciologia opcional equivalente a 2% da taxa de condomínio, padronização das calçadas e passeio público, obrigatoriedade de instalação de sistema de filtragem ecológico do esgoto em cada lote, taxa condominial para os primeiros 6 meses, 50 pratas por mês, R$50. Esse condomínio até eu. Agora, eleição dos cargos: síndico, César Cordioli; vice-síndico, Ricardo Caprari; conselho técnico, um monte de gente, começa pelo Everton; conselho fiscal, um monte de gente, começa pela Liliana; conselho consultivo, também uma porção, começa pelo Alexandre Marquete. De modo, foi muito interessante a turma da Vila Consciência. Se alguém não esteve nessa reunião, perdeu. E valeu a pena, muita coisa já está indo. Viva a Vila Consciência. Tá certo? Por sinal, eu acho que está falando nela aqui, desse debate hoje. Né? Pois é, nós estamos falando aqui nisso. Agora, quem é que está aí com o microfone? É você? O senhor vai na página 78, item parapatologia, segunda linha. A incompatibilidade mais sutil surge para a própria consciência e desempenho das práticas de água TENEPS. Quer dizer, se ela não tem convivialidade, ela vai sentir isso na hora de começar a fazer a TENEPS. Muita coisa na época de 6 meses, as primeiras lá, a poeira é levantada porque a pessoa não tem convivialidade. Entendeu? Ela fica fechada numa torre de marfim. Ela carrega a própria casa em si mesma. O nome disso é caracol. Então, isso aí é um problemão. Entendi. É um processo egocêntrico. Entendeu? Entendi. Agora, a TENEPS, ela dá o diagnóstico disso na hora. Por isso que o processo de 6 meses, um dos assuntos mais sérios de 6 meses é esse aqui. Você entendeu? Aqui na psicologia, você pode comentar o ciclo de desconstrução de retroideias? A desconstrução de retroideias. A gente vem com uma série de ideias do nosso passado, muitas vidas que a gente está pensando aqui. Chega aqui, você tem que desfazer isso. Você tem que desconstruir essas retroideias. No curso intermissivo, isso te deu aquela visão, mas você ainda não começou a fazer isso. Às vezes você passou aquilo. Então você chega aqui, começa um novo corpo, começa a ver vamos dizer, mesmex, aquela repetição do que já aconteceu em vidas anteriores. Aí vem todo o processo daquelas ideias antigas, ultrapassadas. É a hora de se fazer a desconstrução. Que às vezes no curso intermissivo a pessoa não chegou a isso. Por exemplo, era um problema lá de uma determinada área profissional. Você não cuidou disso especificamente. Entendeu? Outra coisa. Às vezes é um processo de etnia, com um problema de tradicionalismo de uma raça, alguma coisa. Você entrou nela. Aqui vai te criar problema aqui, você não é. Você entendeu? Entendi. Obrigado.
Isso tudo ocorre, tudo acontece. Valdo, podia aprofundar, por favor? A exemplologia é o segundo item. Segundo isso, a ineficácia da consciência ante o princípio da descrença aplicado à neofilia das vertentes conscienciológicas. O caso é o seguinte, a pessoa, ela começa a implicar, primeiro com o princípio da descrença. Né? A hora que a gente fala, não acredita em nada, nem em ninguém, já teve gente aí, inclusive, veemente em cima de mim. Você não pode falar uma coisa dessa, isso é demais, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa está se defendendo de algum modo. Agora, ela então tem um problema de neofobia, ela sofre neofobia, que é aplicada à neofilia das vertentes, quer dizer, as verdades relativas de ponta da conscienciologia. Eu vi isso aqui desde que nós começamos a falar mais abertamente sobre o princípio da descrença. Teve gente, inclusive aqui, CAEC, tudo isso, gente séria, estudiosa, foi um problema. E eu falei, esse homem nunca mais vai aparecer aqui. Realmente, se faz uns 10 anos, ele nunca vai aparecer aqui. Só por causa do princípio da descrença. Agora, o que ele fazia? Ele era secretário de turismo numa cidade do Brasil. Isso aí, em vez de criar problema para ele, queria fazer média com todo mundo, né? Talvez crescer para ser prefeito, qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho uma ideia que o dogmatismo cria problema, porque aqui essa falta de... Aí tem a ver com dogmatismo, embora não esteja falando. Ele pode criar alguma coisa de convivência, lógico que cria, mas... Mas você podia só aprofundar mais, porque a religião, ele vai criar algum problema de convivência, sei lá, para as pessoas. Todo processo dogmático, a pessoa vai fazer um reduto para viver. Ela vai criar uma espécie de clã ou um gueto. A tendência é essa. Por isso que as religiões ficam tudo fechado. É o que nós combatemos na questão da cognópsia aqui. A cognópsia tem que ser aberta para todo mundo. Nós não podemos fazer disso aqui um gueto. Agora, ela pode ser, a cognópsia pode ser uma ilha de convivialidade, uma ilha de fraternidade, uma ilha de harmonia. Isso é outra coisa. Porque no próprio catolicismo tem aqueles bolsões também, de que a pessoa toda religião tem, não tem jeito. Acho que outras também tem, né? A religião não tem jeito. A religião é partido divino, como o cara lá no americano falava. Um partido de Deus, quer dizer, uma droga isso aí. Entendeu? Agora então veja, Deus não criou todos os filhos iguais para esse povo. Entendeu? Então, é diferente. Estendendo para a política, o partidarismo, ele não deixa de ser um isolacionismo de grupo também. É. Não é isso? Por isso que partidarismo não dá certo. A democracia pura que é boa. Vamos pesquisar isso e meter o pau nas coisas que estão erradas. E fazer o que a gente pode para exemplificar isso. É a saída. Agora, nós temos que desancar com essas ideias antiquadas. A gente começando a falar, vai criar a massa crítica da ideia, das pessoas, dos ambientes. Isso tudo vai mudar. É pouco a pouco. Valdo, Sim. vamos ver aqui na frente. Na frase enfática, o senhor põe lá a palavra recente. Qual é a faixa disso aí? O que é recente? Eu vou ler tudo. A inconvivialidade, quando absorvente e intensa, pode refletir alguma condição ou perturbo mal resolvido de vida humana prévia, recente, expondo o autismo pessoal remanescente. Por exemplo, a última vida da pessoa. Mas se o problema da convivialidade é um mega trafado da pessoa... Aqui já vem muito tempo. Agora, recente, por exemplo, dentro da cognópsia, se tem pessoas com muita inconvivialidade, é porque o problema é da última vida. Por quê? Dentro do processo do curso intermissivo, esclareceu, ficou tudo óbvio. Se o negócio não tem evidência, é porque a pessoa é da última vida, é coisa muito recente. Está mexendo os burburinhos dela aí, nas coisas todas.
Mas a raiz disso pode ser milenar, no caso. Não, se é recente, é mais do que milenar, é mútil. Está na cara. Se a pessoa, depois de um milênio, chegou até na última vida, ela ainda não sabe conviver com os outros, quer dizer, é um bicho. É um bicho. Agora, ainda tem gente que é assim. O que varia que é bom é que o percentual é pequeno. Não é a pessoa que isso aí tem domínio na vida dela, não. Ela faz concessão quando precisa, faz política com isso. É uma série de coisas, mas ainda tem, né? Tem disso. Agora, pior é isso, não. Já que você quer estudar, coloca a inconvivialidade da pessoa com a botânica. Depois, a inconvivialidade da pessoa com a subhumanidade, a zoologia. Agora, por aí você vai ver com a inconvivialidade e com as consciências. Como é que fica? Só para transferir. Pensa nisso. Tem gente aqui que não tem, que nem chega perto de qualquer bicho, que tem raiva. Outra coisa, tem gente que tem raiva das minhas coisas, porque eu falo essas coisas. Não dá nada a ver comigo, tem gente que já vem falar isso, tirar satisfação. Eu falei assim, eu te devo quanto? Eu quero pagar agora. Então, você não deve nada. Então, bye. Professor. Isso é a cara da pessoa. Professor, na letra A. Sim. Professor, aqui, ó, na letra A, em parapatologia, na página 78, na terceira linha, gostaria que o senhor desse um exemplo da inconvivialidade sutil apenas. A inconvivialidade mais sutil surge para, pois é como nós estávamos falando ali. Por exemplo, a hora que a pessoa ela está fazendo aquela assistência, quando vem uma consciência que ela não gostou dela, e ela tem que fazer assistência, como é que fica? Ela não simpatizou, ela torceu o nariz. Entendeu? Como é que fica? E essas coisas todas ocorrem, está explicando para ela. 6 meses da FENEX, muita gente quebra a cara devido à inconvivialidade. A gente tem que ter sociabilidade. Se não tem, gente, como é que é? A gente vem junto desde a época das bactérias. Hoje nós somos um produto composto, muito sofisticado. A gente tem quanto? 100 trilhões de bactérias, cada um de nós. Quer dizer, nós somos complicadíssimos. Nós já estamos uma só. Quer dizer, hoje, vocês podem se considerar muito evoluídos, se pensar na bactéria. Sabe? O negócio é sério. Agora, tem gente que não deve ter 100 trilhões de bactérias, só tem 99 trilhões. Só 99, por exemplo, a Vindade só deve ter 99. Professor Walter. A gente desconta 1 trilhão, é muita coisa. Essa coisa da sociedade agora tem a ver com o que eu perguntei ontem. A gente era junto, mas por dependência. Agora está fazendo a dependência para... A interdependência que manda. Agora, a pessoa que vem com a inconvivialidade é muito egão, muito ambigão. Então o processo está muito ainda incrustado. Mas de qualquer maneira a gente guarda a semente, a ideia da época da... Guarda. Mas agora o que eu acho que a maioria guarda é a topeira, né? Fica dentro do buraco, olhando aquele buraco assim como se fosse um muro. Para mim o negócio é topeira. Vamos deixar de topar com as topeiras. Vamos dar um jeito de melhorar isso aí. Animais, tudo vai melhorar. 100 trilhões de bactérias. Na página 77, na patologia, penúltima linha no final. A ignorância quanto sócio-soma. O que seria esse sócio-soma? Sócio-soma é o conjunto de personalidades que formam a sociedade. É o corpo da sociedade. Entendeu? Agora, a ignorância da pessoa com isso é um fato. Agora, escuta, eu estava falando de bactéria, mas vamos esclarecer uma coisa aqui bem clara. Se nós hoje temos, cada um, 100 trilhões de bactérias, isso mostra que a convivialidade aumentou para nós, espontaneamente. Por quê? Isso tudo é princípio consciencial e evolução.
Como é que fica? Pensa nisso. Tem um cara que uma vez eu preciso falar, eu acho que agora é a hora de falar isso também. E ele estava muito mole nas coisas dele. Eu vi para ele assim, veja bem, a sua mulher, ela cria um troço que cria os outros. O nome disso chama-se óvulo. Uma mulher geralmente parece que dá 400 óvulos durante uma vida se ela tem uma saúde boa. 400 óvulos. É um processo de convivialidade. Agora veja, você não. Você tem uns troços aí que chama testículo, que faz uns outros troços chamados espermatozoide. Você sabia que são milhões que saem uma vez para cada vez? Veja bem, você até um certo ponto tem uma certa convivialidade superior a qualquer mulher. Vamos juntar agora um homem equivale a um regimento de mulheres. A mulher só tem um óvulo de cada vez. Agora o homem não. E outra coisa, eles têm que já mostrar que são machos. Que um é que vai entrar no óvulo, vai dar um jeito. Quer dizer, é o tal. Quem tem mais testosterona é o espermatozoide. Não pode ser. Então veja, isso é um processo também de convivialidade. Eu acho que o homem devia de ter mais hombridade, não é ombro não, é hombridade, para ter convívio, porque, como é que é isso? Você já pensou quando, isso eu falando com o cara, quando você era bactéria, você não tinha esse monte de espermatozoide? Agora não, você tem um monte de espermatozoide, ainda tem, segundo as últimas notícias, 100 trilhões de bactérias. O negócio é seríssimo, gente, pensa nisso. No último SCP-2 que eu fiz, a Consciente me disse que eu estava tirando muito da minha conta holocármica. Pode me esclarecer? Da conta holocármica. Está tirando muito. O que é que quis dizer com isso? Possivelmente é o seguinte, você estava puxando muito o seu ego-karma e esquecido do grupo karma e não chegou no polo karma. Pode ser que seja isso. Problema ego-karma. Puxando muita brasa para a sua sardinha, esquecendo dos outros. Como ajudar melhor consciências que se encastelam num mundo de imaginação, como autoproteção, convivendo pouco com outras pessoas? O problema é mostrar que todos nós temos que viver dentro de uma interdependência. Ninguém é totalmente independente. E a evolução é feita junto com as companhias. Não é isolado. Não existe evolução insulada ou isolada ou da pessoa só. Não existe isso. Todos nós evoluímos uns com os outros. De modo que quem se afasta acaba entrando numa doença que não é nada bonita. Qual que é o nome da doença? Autismo. Uma das piores coisas que tem por aí. Me encontro nesse momento em uma crise de convivialidade conflitiva comigo mesmo. O discernimento pesando de forma clara sobre o meu emocionalismo assistencial e o profissionalismo me cobrando atitude de mudança que me trariam bem mais equilíbrio. Você pode me ajudar me dando orientação? Você deve procurar onde você vai ter mais equilíbrio, porque não adianta. Você sempre ajudou os outros. Se você está começando a ficar desequilibrado, é porque tem algum excesso. Diminua isso e segura o seu equilíbrio. Sem equilíbrio você não vai ajudar ninguém. Uma pessoa desequilibrada vai ajudar quem? Os assediadores. Só. Mais ninguém. Igual você não pode, você tem que manter esse equilíbrio. Olha bem o que você pode fazer nesse sentido. Professor Valdo. Sim. Aqui em cima, na letra B. O professor poderia falar na página 78, para a patologia, na terceira linha, sobre a paragenética? Os traumas emocionais multiexistenciais ainda atuando na paragenética pessoal. O caso é o seguinte, os traumas emocionais multiexistenciais, por exemplo, problema brabo de morte, velicismo, homicídio, coisa assim nesse sentido que a pessoa ainda não resolveu totalmente. Aquilo aflora, aquilo vem à tona, ainda mexe com a paragenética da pessoa.
É isso aí que nós estamos chamando. São traumas emocionais multiexistenciais. Quer dizer, aquilo vem de várias vidas. E ainda atuantes na paragenética pessoal. Então, por exemplo, muitas dessas pessoas que têm a inconvivialidade é alguma coisa nesse sentido. Foi um trauma que ficou estigma de inconvivialidade. Ela não está sabendo conviver com os outros ainda. Ela se fechou, alguma coisa, né? Está de mal com o cosmos. Teve um dia que ela ficou de mal com o cosmos. Pronto. Às vezes é suicídio. Uma boa parte disso tudo tem suicídio também. E na página 77, na quinta linha da fatologia de baixo para cima, as reações ainda remanescentes no micro-universo consciencial da na época do feudalismo. Isso aqui não precisa a gente falar, porque tem uma opção de exemplo aí, né? Uma hora você pergunta para a turma, quem é que já trabalhou no feudalismo aí, ou antes da monarquia, que é capaz de alguns falarem que tiveram aí. É bom conversar com o povo. Você vai ver que tem. Você, Ivan, você já viu falar muitas vezes, não, uma princesa tal, a rainha tal que tem aqui e tal. Eu não estou brincando. Tem gente que ainda tem o perfil da monarquia, direitinho, bonito, elegante, tudo bacana, o máximo. Eu, toda vez que vejo, eu tiro meu chapéu. Afinal de contas, eu sou da atleta. Entende? Agora, o que eu vejo que é bacana é o seguinte, vamos pensar agora uma coisa positiva. Essas pessoas que eu chamo, às vezes, de princesa, etc., de rainha, elas estão muito bem, porque conseguiram segurar um ginossoma mais ou menos articulado. Então, elas estão muito bem. Saíram da monarquia já pagaram a maioria das coisas, senão não estariam aqui. Pensa nisso. Agora, tem umas aqui que é a cara de rainha e de clássico. É só o urubu observar que vocês vão ver. Aí a pessoa pode falar assim, não, Paulo, mas isso é por causa da minoria da nova geração, não sei. Assim, quer dizer que todo mundo vai virar princesa e rainha, vai ser o máximo. Vamos ver, né? Logo aqui na página 78, em tecnologia, na terceira linha, tem a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? A técnica de acolhimento do heteroconscienciograma. Como é que você acolhe o povo que precisa de entender o conscienciograma? A pessoa chegou aqui, não sabe nada sobre o conscienciograma. Então, é uma heteroavaliação que tem que ser feita. Como é que você trata essa pessoa? Como é que você acolhe? Então, é a técnica do acolhimento do heteroconscienciograma. A turma está fazendo isso muito na Consta. Eles já têm muita técnica sobre esse processo, né? Lá na Consta. Agora, outro que tem que entender bem isso aí é a SINVEC, a dos jovens. Os jovens não vão procurar a Consta de cara, eles vão procurar a SINVEC. Então, eles também têm que saber como abraçar esse povo, acolher. Welcome on board, mas estão chegando, precisa ver como é que faz. Isso tudo é para acabar com a inconvivialidade. É para ampliar a possibilidade da pessoa se fazer a miscigenação, se misturar com os outros, né? Conviver. Aqui a minha dúvida é exatamente o que você quis dizer com isso. Desdramatizar um instrumento, criar um ambiente mais acolhedor, a pessoa fazer tudo que ela possa para acolher bem. É aquilo que eu chamo. Você já viu eu falar. Acolhimento, instrução, e depois vai seguindo, prossegue. É isso aí, trabalho é esse. Então, o primeiro é acolhimento. Agora, por exemplo, fazer um local de aconchego, fraterno, de entendimento, isso tudo é importante também. Aconchegar o povo que chega. Né? Aconchego. Professor, na página 78, aí para patologia, a última linha, a inacessibilidade... Desconectividade com o cosmos? O anterior, não, as duas. A inacessibilidade aos são para o extrafísico. É a pessoa que corta
a possibilidade do amparador falar com ela. A gente vê muito isso na política. Na política, às vezes, aquele cargo político da pessoa tem lá um amparador de função. Mas o cara que foi eleito não abre, vaza, não dá, não escuta nada. Então, o Espírito Santo de orelha vai embora. Não fica lá para ajudar o cara. Então, o assessor extrafísico não funciona, ele não deixa de funcionar. O problema é esse. ¿Y con el cosmos sería la misma cosa? Hein? ¿Con el cosmos sería la misma cosa? Como assim? Não estou entendendo. A desconectividade com o cosmos. Também, né? Porque ela não se adapta bem. Se não se adapta com as pessoas, vai adaptar com quem? Tem jeito. Agora, na efeitologia, Valdo, na última linha, os efeitos da paragenética na condição do fecharismo consciencial. Aonde está isso? Efeitologia. Efeito. Sim, na mesma página. Na última linha. Os efeitos da paragenética. Os efeitos da paragenética na condição do fechadismo consciencial. Sim. Sim. O problema é o seguinte, a paragenética da pessoa, ela vem com muitos furos, muitas lacunas. Então, o que se passa? A pessoa vem fechada, não abre mão de certas coisas, na família ela já é rombuda, não tem muito convívio até com o povo da família nuclear, tem problema fora. Ela às vezes não chega a ser autista, mas é até pior. Ela é toda fechada, só pensa em si e mais nada. Isso tudo é o problema da paragenética doentia. Agora, isso tem mais influência na adolescência ou quando a pessoa é adulta? Não, isso aí vem com a pessoa. Quando é da paragenética, vem desde a infância, adolescência, meia-idade, vai ficando. Se a pessoa não tiver uma reciclagem, ela não muda. Uma família com 17 membros, geralmente, tem pelo menos um assim. Pode olhar. Agora, uma última coisa, Valdo, na mesma página, em paradoxologia. Aí o paradoxo da multidão solitária. Globalizado no século XXI. Isso é muito falado lá em Buenos Aires. Tem até nome para isso aí, né? Aqui eu estou falando um aí dos japoneses. Tem algum lugar aí que eu estou falando. Essas coisas tem de todo lado. Hoje tem uma coisa que está piorando isso aí. A computação, a internet. A pessoa não se A fecha. pessoa fica mais fechada, ela nem sai de casa, nem nada. Sem dúvida. Daí a pouco ela entra na depressão. Eu tenho colegas que estão 12 horas com a computadora e estão 4 horas com a mulher. Mas agora o problema todo é o seguinte, isso cria a depressão. Isso é grave. A depressão é a maior prova dessa história atual. Nunca houve tanta gente deprimida como atualmente. No entanto, a vida nunca teve tanto chamariz, tanto envolvimento, tanta sedução como agora. No entanto, o povo está enrustido, está se fechando. Fechou, intoxica. Toda consciência que se fecha em si com a caramujo, ela fica intoxicada. Professor, aqui em frente, página 78, parafatologia, a inacessibilidade ao amparo extrafísico. Você poderia falar um pouco? A inacessibilidade, o quê? Aos amparadores. Aos amparadores, extrafísicos. pois é, isso aí que eu estava falando. A pessoa que se fecha, ela não admite as coisas. Ela não quer saber. Por exemplo, o caso do Brizola era isso. A gente via que eles queriam ajudar, mas eles se fechavam. Não via ninguém. Só ele. Ele não conseguiu ser presidente da República, não conseguiu colocar uma pessoa para seguir a política dele, não conseguiu segurar o PPD para ele, do jeito que ele quis. Ele não conseguiu nada que ele quis. Ele se fechou. Que tipo de No entanto, padrão? era um grande político desses, né, de interior. Que Terrível. tipo de padrão pensênico que faz a pessoa ficar ensimesmada, assim? Não, é egoísmo mesmo, é egocentrismo brabo, né? Egão, umbigão. A pessoa não sai daquilo. Professor Valdo, aqui na letra A, sua esquerda. Na página 79, eu estou com uma curiosidade ali na analiticologia, não sei se alguém falou, né? Número 3, Fortaleza, A se ajuda. Por que o senhor coloca A se ajuda e não O se ajuda? O que tem?
Não, porque você sempre fala, se ajuda, não ou se ajuda. Será que você está com a cosmovisão aí que a gente não está Não, a sabendo? gente precisa acertar aí, né? A fortaleza cognóvel. Se a Porque hoje gente é asa... conselho, né? Mas, será que é uma IC? Não, aí no caso é o homem. É o homem, Tá é errado, conselho, tá? né? Tá errado. E na primeira folha, na pensenologia, na última linha da pensenologia, o fechamento autopensênico nas próprias certezas absolutas, Sim. eu fiquei curiosa, assim, qual a técnica, qual é a vertente principal para a gente sair desse fechamento autopensênico aí das certezas, para se abrir mais? Isso aí é difícil. A partir do princípio que se as certezas estão erradas, por exemplo, Leva umas mangas maduras e dá para a pessoa. Às vezes ajuda. ou come a manga? Não é fácil, né? Tem muita coisa para ser feita aí. Mas qual a dica que o senhor daria, assim, para a pessoa começar a pensar? As dicas que eu dou é mostrar racionalidade para a pessoa, mostrar os fatos. Ver se ela é racional, ver se ela é lógica. Então, pegar pelo exemplo, mostrar a realidade. Não tem outro jeito. Agora, tem gente que só o tempo que melhora, né? Agora, a maioria dessas pessoas, elas não fizeram curso intensivo por causa disso. Aquela pessoa mesmo empedernida, teimosa demais, quadrada, que tem granito debaixo do crânio, aqui do osso, você está entendendo? Essas não fizeram curso intensivo, não dava, né, para fazer. Você já sabe, tem que sair disso. Granito dentro da caixa craniana. Tem gente assim. Página 78, para a patologia. A falta da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Mas os processos todos é o seguinte. Os traumas emocionais multiexistenciais, é esse ou não? É outro? Não, a falta da sinalética energética para a psíquica pessoal. O que você quer? A maioria dos bebês coloca alguma coisa sobre sinalética. A pessoa não tem sinalética, é lógico. Ela está fechada em si. Ela não tem sinalética. Ela não abre vaso, ela não tem comunicação com ninguém. Ela se fechou. Mas, digamos, o que tem que ver com a incapacidade de comunicação, né? Também, é mais do que isso. Ela não quer comunicação. É incomunicabilidade. Pode se basear-se na priorismose? É mais do que isso, é pior. Nesse caso aqui é pior. Bem pior. Que seria a fixação de Teimosia evidência na burrice. É a pessoa burra alta, burrinho e burróide. Então tem que ver com a incapacidade de Ela está compreender fechada em si evidência. mesmo. Se ela morder na língua, ela morre, porque vai dar... Ela está envenenada. Entendeu? Pessoa que é muito fechada em si é um perigo. Você olha para ela assim, ela está plúmbia, como se tivesse chumbo em torno da aura, da psicosfera. Às vezes eu vejo isso. Na rua, quando a gente anda em algum lugar, você vê aquela pessoa daquele jeito. Dá pena. Mas ali você não tem nem jeito de acessar. Porque ela não te atende. Mas como é que você pode fazer para a pessoa se abrir, ou qual é o mecanismo que ela utiliza para se abrir? A primeira coisa é o seguinte, você tem que ver o que ela gosta. E acessá-la através de algum presente, um mimo, uma lembrança, para ver se acessa alguma coisa. Depois você fala como se não quisesse nada. Você chega e mostra um caso que parece que não tem nada a ver com ela, só tem. Isso aqui é o ideal. Começa assim. Agora, pode ser que a pessoa não vai querer ver você de modo algum. A partir dali ela não quer saber. Que às vezes essas pessoas se tornam inacessíveis. Não tem jeito. É intocável. Mas, por exemplo, quando ela está na baratosfera, no umbral, que ela de repente se abre para que uma consciência Mas é consiga isso que liberar. estão fazendo agora. Eles estão fazendo agora cirurgias extrafísicas para limpar os infernões. Isso aqui é a realidade.
Isso nunca foi feito desse jeito. Sim. Sempre se deixava, o povo tem liberdade. Agora não, estão tomando uma atitude que já está criando problema, está intoxicando tudo. Entendi. A terra já chegou no nível de máxima intoxicação. Eles começaram a limpar. Mas eles forçam uma barra, digamos assim, eles conseguem forçar para fazer... Agora, do ponto de vista prático, é muito pouco tempo que está isso. Tem só 60 anos até agora, mais ou menos, pelo meu cálculo. Isso é pouco. Daqui tem que trabalhar muito. Eu penso que daqui um século e meio, por aí, essas coisas vão melhorar muito na Terra. Entendi. Agora, eu já falei, né? O negócio vai ficar brabo aqui até 2075. Depois eu acho que melhora. Mas melhorar mesmo é daqui uns 150 anos. Porque aí já vai acalmar, já não vai ter tanta transmigração mais. O povo que ficar já está mais ou menos consciente. O que eu vejo é o seguinte, pense comigo isso. Até agora, durante muitos séculos, legiões de conscientes ficaram do jeito que elas pensavam, elas estão lá. Agora, pela primeira vez, eles resolveram mexer com toda a consciência que está no planeta. Então, chega lá e... acorda, olha, você está fazendo isso, nós estamos no ano tal, ou está acontecendo isso. O que se passa com você? Aí a pessoa, o que é? Acorda a pessoa para falar para ela. Você está entendendo? Isso está acontecendo generalizadamente. Quer dizer, é como se houvesse um despertador terrestre. Todo mundo vai ter que acordar, porque não para enquanto não acordar. Isso é realidade. Isso é uma coisa ótima. Agora, é um serviço, não é fácil. A enfermaria da Terra nunca teve tanto movimento. Entendi. Professor Val, queria complementar aí. O senhor falou, chegou uma hora, né, que não dá mais para deixar essas consciências no livre-arbítrio de fazer, ficar nesse vato pensando. É esse o ponto aí, dentro da paradireitologia, que entra o determinismo? O determinismo é isso aí. Agora, pensa bem. A pessoa não tem livre-arbítrio nenhum. Ela tem um fecha-arbítrio, arbítrio fechado. Por quê? Por ela mesma. Então o determinismo está entrando para tirar a pessoa que está encapsulada negativamente em si mesma. Entendeu? Não tem livre-arbítrio. Ela acabou com a liberdade dela mesma. Mas não tem um percentual que ela deixou ficar nesse fechadismo? Como é que é? Ela não tem um percentual mínimo, assim, de querer ficar naquele pato pensando? Que aí ela abriu a boca. Não, ela está totalmente perturbada. Não, esse povo, dá pena a gente ver essas consciências. E aí a comparação que se faria seria o... Todo mundo que for trabalhar com lucidez junto à paratosfera, vem para cá e quer fazer assistência. Não dá para viver aqui sem fazer assistência, porque a pessoa sabe que aqui ainda está ótimo. Extrafisicamente tem um lugar muito pior que aqui. Devido às legiões de gente perturbada. Não é fácil. Agora, isso chegou num ponto que não pode fazer mais perturbação. Chegou. Então, estão tomando atitude. Valdo, a gente está fazendo a qualificação docente agora, oitava, e a gente teve experiência agora de uma aula onde eu vi uma consciência sendo trazida pelos amparadores, que ela tinha questão de data pensene. Então, assim, a repetida só pensava estava amargurada por ter sido... Não, isso é muito comum. A pessoa que fala sem parar. E tem também aquele negócio da pessoa. Como é que chama isso? Catatonia. Entende? Às vezes, depois de falar muito, a pessoa entra em estado catatônico. Se deixar, fica um século, 2. Pensa bem. Não é fácil. Tem que tomar atitude, tem que fazer um jeito de clarear esse povo. Agora veja, todo mundo já foi bicho, todo mundo já foi vegetal, foi bicho. Já teve tanta experiência, tudo quanto é jeito, e chega num nível desse. É uma lástima, né? A gente pensar nisso. Agora a gente vem para cá, tem 100 trilhões de bactérias, mas esse cara lá não tem 100 trilhões de bactérias.
Valdo. Aqui. Na página 77, em Fatologia, na sétima linha, de cima para baixo, a desconfiança generalizada. A desconfiança generalizada. O que você quer? Como que a pessoa tem desconfiança de tudo? Generalizada para tudo, a respeito de tudo. E de si mesmo? Eu sou um cara desconfiado que eu nasci em Minas Gerais, mas não sou assim. Eu só estou alerta. Eu tenho a orelha mais em pé do que a outra. Agora, o cara que tem a desconfiança generalizada, ele não confia em nada nem em ninguém. Mas, então está danado. Não é isso não é princípio da descrença. Mas não presta isso. É. Vamos entender, né? Desconfiança generalizada. Não confia em ninguém, nem a família. A mesma coisa, se tiver uma confiança generalizada também não presta, não, tem que ter um término meio. Tem que abrir o olho, esse negócio generalizou. Sim. Não é fácil. Concordo. Pode falar. Professor, o senhor podia fazer um paralelo entre a desconfiança generalizada e o princípio da descrença? Sim. O princípio da descrença, você não acredita em nada nem em ninguém. Você faz sua experiência e alcança a sua confiança. Você vai admitir as coisas que você vê. Você não está desconfiado de ninguém nem de nada. Você tem confiança em você. Agora, desconfiança generalizada. O cara não quer nada, com ninguém, nem de nada. Acabou. Ele é doente, patológico, alterado. Entendeu? Não. A diferença é enorme. Sim, mas não entra também aí a autodescrenciologia, quer dizer, a pessoa tem que desconfiar das próprias percepções que ela é tão imatura. Sim, mas ela é ótima. Ela viu que ela errou, ela quebra a cara, ela aprende. Beleza. Ela aprende, é assim que a pessoa aprende. O princípio da descrença, você não fica pensando que ele é bonitinho, docinho, só doce de manga. Não é não. O negócio é para valer, vai. É a pessoa fazer experiência, é quebrar a cara. Ela tem que aprender. Não vai ficar com boca torta. Ela vai aprender as coisas. Sim, aí quer dizer que chegou uma hora que ela já tem experiência suficiente para consolidar ali uma pequena verdade. E ela vai aumentando o critério, o discernimento, a determinação, a vontade, a intenção, a elaboração de pensamento, a discriminação natural das coisas boas. Pensa nisso. A cosmoética aplicada. Isso é o princípio da descrença. Muito diferente. Agora, desconfiar. Uma pessoa que... Por que essa desconfiança generalizada? É a inconvivialidade. Ela não confia em ninguém. Ela nunca vai ter sócio, nunca vai ter um amigo, nunca vai ter ninguém que ela possa conviver. Ela não tem confiança em ninguém. Entendeu? Agora, o princípio da descrença é outra coisa, muito diferente. É você fazer experimentação. Ó, dedão no seu nariz. Você. Professor Valdo, aqui no B. Oi, professor Valdo. Aqui em detalhismo, na tecnologia, essa técnica etológica do salto baixo. O que é isso que eu não conheço? A técnica etológica do salto baixo. Etologia é a ciência do comportamento, da conduta, do problema social. Salto baixo é aquela pessoa que é capaz de se misturar com os outros. Ela não tem o nariz arrebitado, nem a soberba. Agora, o salto alto, todo mundo sabe disso. O cara de salto alto, a mulher de salto alto, é aquela... Você está entendendo? É a soberba. É isso aí que nós queremos dizer. Então, salto baixo. Vamos dar um jeito de colocar todos vocês de chinela de dedo. Estou fazendo um trabalho de estudo com um grupo de pessoas, onde faço vivências com as práticas energéticas. Aos poucos estou introduzindo temas da conscienciologia. O trabalho é aberto, mas até agora nenhuma consciência masculina se sentiu à vontade para participar. É normal as mulheres terem mais predisposição para esse estudo? Não. O problema sempre tem mais mulher, porque elas sofrem mais de libidoginossomo.
Agora, o problema todo aí, o erro é de vocês. Vocês é que tem que fazer o acatamento ao homem. A primeira coisa, vocês querem conquistar um homem para o trabalho, dê algum trabalho e depois faz um aplauso para ele. O homem precisa disso. Senão ele não fica aí. Agora chega lá, aquele monte de mulher, o clube da Luluzinha vai continuar. Ele não vai querer saber disso. Faça um ambiente a favor para você recebê-lo. Agora, com isso você vai conseguir superar a situação. Em vez do clube da Luluzinha, você vai ter um clube misto. Né? Sincronicamente, me deparei essa semana com a inconvivialidade explícita entre dois colegas praticantes de internet. Qual a consequência disso para os praticantes? É possível coexistir a internet com algum nível de inconvivialidade incoerente? Sim, tudo é possível. Né? Na natureza humana, eu não ponho a mão no fogo, nem na cumbuca, nem no baú, para nada. Tudo é possível, observa bem. Às vezes a pessoa tem uma lacuna, né, emocional, uma tisna, uma fresta, né, da sua estrutura de consciência. Nunca se sabe, te direi. Quem é que não tem trafarinho? Eu não falei trafarão, falei trafarinho. Tem alguém que não tem aí? Poderia dar algumas dicas sobre como conviver melhor com pessoas que parecem não ter compromisso com a própria evolução. Infelizmente, é o perfil mais predominante. Moro em Salvador e tenho dificuldade de encontrar pessoas com interesse em assuntos ligados à conscienciologia, que é o meu campo de interesse. Conheço apenas 3 concílios ligados ao assunto. O que posso fazer para atrair mais pessoas ligadas ao assunto? Seria bom você se comunicar com o IPC e perguntar em Salvador com quem que você tem que entrar em contato. Agora veja, você está procurando na cidade mais braba do Brasil alguém que pensa em consciência, que é Salvador. Salvador, eles acham que já estão salvos, já estão furando o céu. É tudo na base do pula-pula, através daqueles carros, como é que chama aqueles caminhões? Então, isso aí é o ano inteiro. Outra coisa, lá tem a praça do Pelourinho, e etc. O que vocês querem? O negócio tudo é uma farra perpétua. Não é isso? Salvador é o lugar demais do Brasil, não. Professor. Até o Palma saiu de lá e nós vamos ficar, ele deu um jeito lá. Está aí. Deu a palma da mão. Não é isso? Deu a palmatória. É isso? Pode perguntar? Professor, o senhor estava falando sobre a questão da reurbanização dos bolsões baratosféricos. Eu queria entender essa questão da assistência, da interassistência, em relação ao livre-arbítrio e à vida compulsória. Como que é feita? Essa consciência, por exemplo, catatônica, que ela é retirada desse bolsão, ela se comunica de alguma forma com o assistente que ela tem vontade de sair? Como... É o assistente que faz a abertura para a pessoa que é doente. Então, por exemplo, eles arranjam alguém que aquela pessoa teve convívio e que aquilo vai fazer com que ela lembre quem é a pessoa. E aquela consciência aparece para ela do jeito que é. Ela então retoma alguma coisa da lucidez. E nisso com aquilo desenvolve e ela se desperta. O problema é fazer o despertamento desse povo todo. Bom, aí dá para ele ver a ficha dela, se ela já está na... Não, vai ver ele mesmo, vai ver a situação. A própria consciência vai ver a condição. Vai ver o que o mundo já correu, como é que está a situação, o que tem na Terra hoje. Às vezes a pessoa está assim faz 600 anos. Então a pessoa fala, ó, tem uma opção de coisa para você conhecer, tudo novo na Terra. Computador, televisão, rádio, entende? É plástico. Tem um monte de coisa. Avião. Outra coisa, foram à Lua. Já viram o homem da Lua? Conversaram com ele lá na Lua. Motiva, né? Dá bastante motivação para a venda. Obrigada, professor. Obrigada. Aqui no seu lado esquerdo, letra D.
Aqui. Na página 78, em trinomiologia, o senhor podia falar um pouco da terapêutica do trinômio antievolutivo culpa, vergonha e acomodação? Onde é que está isso aí? Página 78, trinomiologia. Binômio. O primeiro deles, o trinômio antievolutivo, culpa, vergonha e acomodação. O senhor podia falar um pouco sobre a terapêutica dele? Ela falou foi binômio. Trinômio, O povo não fala nada no início, já não escuta, aqui não dá para escutar aqui embaixo. O trinômio antievolutivo, culpa, vergonha, acomodação. Culpa, a pessoa fica com a culpa e ela fica envergonhada. Com isso ela se fecha em copas e se acomoda. Estoura tudo, ela fica totalmente patológica, intoxicada. E a terapêutica disso? A terapêutica disso é justamente a pessoa se abrir o jogo, mostrar, acabar com o orgulho, com a vaidade dela, mostrar que ela também erra igual aos outros. E abrir o jogo. Agora, tem que falar umas verdades para essa pessoa na hora. Expor a situação. Sem terapia aqui é difícil esse povo melhorar. Só ficar por cima, ela leva todo mundo no bico, porque já está acostumado a se defender, às vezes há décadas. Agora, é preciso de abrir o olho. Uma das coisas que acontece muito com mulheres nesse assunto, eu te falando o que é o problema da pedofilia na infância. Uma pessoa que passou por uma crise qualquer na infância, que ela guarda aquilo e não fala. Isso aí cria um problemão. Porque você sabe, quando uma pessoa esconder algum fato ou mentir, ela tem que arranjar muitos outros fatos e colocar em cima. Aquilo vai crescendo, vai piorando cada vez mais. É terrível pensar nisso. Tem que estudar. Agora, a pedofilia é uma das coisas que tem mais aqui. Outra coisa, às vezes a culpa não é da pessoa, é de outra pessoa. Ela é vítima. Como? Fala mais sobre isso. Pois é, na questão, por exemplo, ela foi atacada, houve um estupro. Ela não fala aquilo para ninguém, ela acha que ela é culpada, ela se vitimizou. É auto-vitimização. Isso é terrível. Tem muito disso. Isso é um dos maiores traumas que as pessoas criam. Eu, na minha vida inteira, eu procurei sempre dar um jeito. Quando eu vejo que a pessoa passou por aquilo, eu dou um jeito de criar um ambiente para ela se expor. A hora que faz é tirar o carnicão, é tirar o tumor, é lancetar o tumor. Você está entendendo como é que é? É o jeito. Esses tumores mentais somáticos, tumores emocionais, tumores intelectivos são os piores que tem. São muito piores que tumor celular, tumor orgânico. Entende? Tem que cortar o negócio e espremer a cabeça de prego. Né? Isso pode vir cronicificando à medida com Às que vezes passa de uma vida para outra, vai criar problema depois. E outra coisa, às vezes acumula, aparecem outros casos. É isso que eu falo sobre aquela pessoa que tem um quarto no castelo dela que só ela tem a chave. Ninguém entra, ninguém sabe o que tem lá dentro. As pessoas não devem ser assim. Nós todos, gente, somos semelhantes, somos irmãos de evolução, como passageiros evolutivos. Nós somos iguais. Ninguém é perfeito, mas também ninguém é totalmente imperfeito. E outra coisa, ninguém vive sem imperfeição. Todo mundo aqui é imperfeito. No mínimo, a cara de cada um é imperfeita. Um lado é de um jeito, o outro é do outro. Todo mundo é assim. Então começa por aí. Quer dizer, o negócio é na cara. As caras de vocês são imperfeitas. Pensa bem. Mas animais. Tudo isso pode melhorar. Mas veja, não é incrível você pensar numa coisa dessa? Não há perfeição por aqui. Mas há o pensamento da perfeição, a evolução. Nós estamos caminhando para isso. Então vale a pena ponderar, se esforçar, buscar a renovação, a reciclagem. Vale a pena. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém ou não? Página 78, professor. Ciclologia. O
o ciclo de desconstrução das proteínas. De reta ideia. Esse aí nós já estivemos tocando no assunto. O caso é o seguinte, você tem ideias antigas de outras vidas, e elas estão dentro de você, você está se vitimizando com aquilo. Então chega aqui agora, devido ao processo do seu curso, a PROE que você vai desempenhar, você começa a refazer essas ideias, atualizar, limpar, dar um jeito de reconstruir o processo. Então há uma desconstrução para construir novas ideias. Uma resina. Agora isso aí influi demais no convívio com as pessoas. A bitola tem que sair daquela bitola que a pessoa está. Uma bitola patológica, nosográfica, doentia. Tem que dar um jeito. Está claro? Está claro. Obrigado. Até que ponto devemos ceder para não conflituar no grupo que convivemos? A família, por exemplo, ou um parceiro ou mãe, filho que não sai de casa, sem danificar nossa própria integridade em benefício do grupo. Olha, tudo é um problema de você ponderar. Agora, existe um limite que você tem que dar um jeito. Tem que fazer esforço para escapar. O limite é do acompliciamento ou da comparceria. É a hora que, se você continuar daquele jeito, você está participando do erro da pessoa. Aí, você está criando realmente um débito grupo kármico com a pessoa. Isso tem que dar um jeito. Não interessa se é mãe, se é irmã, se é maridinho, se é mulherzinha, não interessa. Tem que se mexer. Não tem outro jeito. Agora, a gente tem que ceder até quando a pessoa não esteja preparada para aquilo. Mas já que se ela está, ou se ela já está envolvendo todo mundo, tem que dar um basta. Tem que dar um para aí. Vamos dar um jeito. Então, estabeleça esse limite da comparceria, do acompliciamento. Desde que você já está nisso. Se tiver, tem que tomar uma medida. Outra coisa, cuidado com a síndrome, como é que chama, do canguru, do que mais? Síndrome, ectopia afetiva, um monte de condições nesse sentido. E a mãe superprotetora, abra o olho com isso. Essa semana eu vi uns 2 casos de gente com superproteção ainda. É lógico, teve gente que não veio aqui, mas indiretamente já está sabendo que o povo está querendo ajudar. Quer dizer, isso ainda acontece demais no Brasil. Tem demais. O filho que está lá, com 31 anos, dentro de casa, no rabo da saia da mãe. Tem muitos desses assim. Saber que já não é permitido as consciências fazerem o que quiserem, significa que os amparadores já estão acabando quando solicitado com um processo de assédio, consciência e consciência, que não tem condições de reagir. Eu não estou entendendo bem o que a pessoa está perguntando aqui, não. Saber que já não é permitido as consciências fazerem o que quiserem, significa que os amparadores já estão acabando quando solicitado com um processo de assédio, consciência e consciência, que não tem condições de reagir. Pode-se pedir o desassédio de uma consciência que não sabe do processo e ficar claro que se não houver uma intervenção a situação não vai mudar? Sim, olha, a gente ajuda, faz o que quer. E não se acomplicia, não fica comparsa da pessoa. Não vai criar aí um problema de você ficar lá, no meio da quadrilha, a formação de quadrilha. Cai fora do processo. Mas agora, ajuda naquilo que você puder. E deixa que os amparadores ajudem até quando eles acham que devem. Eles sabem bem como fazer. Eles são técnicos. Não se preocupe com o amparador, não. Eles sabem o que eles estão fazendo. Agora, gente, aqui na analíticologia eu falo balneário cognops, o acolhimento, a recepção, o village, os eventos. Cognops central, o CAEC, Fortaleza Cognops, se ajuda a OIC, a defesa holopensêmica, a praça forte cosmoética. Oásis Cognops, a zona de conforto das 15 de crescimento, os jardins, os pomares. Pan Cognops, as ICs, as ECs, a Vila Consciência, os condomínios conscienciológicos. Para a realidade Cognops,
multidimensionalidade, a forma cognopolitana, a CCCE, a Comunex Intervídeo, União Cognopolitana, a Unicim, o discernimento. Aqui nós temos a reeducaciologia dentro do nosso processo. Uma outra coisa séria é a inadaptação. Depois a terapeuticologia. Na terapeuticologia nós falamos, a cura definitiva da inconvivialidade pode ser alcançada com a autoconscientização quanto à dinâmica da evolução conjunta interassistencial. Isso aqui é o que pode curar tudo, é o que melhora. Dentro daquele exercício da gente encontrar o mater pensene do verbete, podia ser esse daqui, é daqui que saiu a especialidade? Poderia dizer isso? Como assim? Eu não entendi. Esse parágrafo que você acabou de falar. A terapeuticologia. A terapeuticologia é uma das nossas sessões. O que tem? Não, pois é, a gente poderia dizer que esse aqui seria o mater pensene do verbete? Não. Até um certo ponto, mas às vezes não é, né? Porque depende do assunto. Tem assunto que não precisa muito de terapeuta. Não, desse verbete que eu estou falando. Desse verbete. Esse verbete aqui é um ponto alto, esse aí sim. Mas a coisa mais séria, às vezes, não é isso. A coisa mais séria é a pessoa entender a inconvivialidade. Entendi. Então não é tem isso. muita gente que não tem convivialidade nenhuma e não entende, não sabe nem o que é isso. Quer dizer, tem gente que é um caramujo e não sabe o que é. Porque, isso é terrível, você pensar numa coisa dessa. Porque quando você colocou, quando eu vi assim, a especialidade autoconviviologia, eu queria ver dentro do verbete aonde é que você deu a dica disso. Foi nesse parágrafo que eu achei que você deu a dica do auto. Não sei se eu não quis entender. Mas agora, veja, nós falamos da sociologia, parasociologia, interfisicologia, tem tudo aí. Uma pessoa que vê as coisas, se ela tiver dúvidas sobre um verbete, ela olha aquela sessão em outros verbetes, que ela vai trabalhar tudo. Tem muita coisa que a técnica da circularidade, né? A técnica da circularidade é baseada nisso. Tem jeito. Porque quando eu vi isso aqui, ó, inconvivialidade com autoconviviologia, aí na hora eu pensei assim, o professor Valdo está querendo chamar a atenção que a solução é dentro da pessoa, né? Lógico. E aí eu vi esse parágrafo, assim, o primeiro parágrafo que eu vi que deu... Autoconviviologia. Pois é. É o jeito. É a saída, hein? Aqui em cima, na letra B, aqui. Há 2 dias, na tertúlia sobre mediação, eu fiquei com dúvida com relação ao processo de acariação. Eu gostaria de saber quando é necessário chegar no nível de acariação, quais são as condições. Com algumas pessoas, se aquilo já começou a pegar, por exemplo, em 3 pessoas diferentes é bom fazer acariação. Essa é a regra. E outra coisa, não pensar que vai fazer mal nem nada, que a pessoa não vai entender, não, banana para todo mundo. Deve fazer. Porque senão o mal entendido continua. Começa a afetar a outras pessoas. Gente, uma bênção. O povo não entende isso. Agora, tem que ser bem feita, a intenção tem que ser boa, tudo sem briga, sem ir às vias de fato, nada de briga da Câmara ou do Senado, um atacando o outro, mas nada disso. Entende? É na diplomacia, alto nível, mas mostrando a realidade. E pondo o povo para falar, testemunha, opinar. Tem que dar depoimento. A criação é depoimento. Agora, por exemplo, existe o processo da pessoa, ela ser questionada. Isso é uma coisa. É antes da criação. Às vezes pode fazer um questionário para a pessoa. Não, eu queria saber de você sobre isso que o povo aí está reclamando. Aí, através daquele questionário rapidinho, você vai saber se precisa de reunir todo mundo ou não. Se vai reunir, entende a criação. Esse questionamento é bom também ter testemunhas, né? Mas o questionamento é para ver, né? Sim. Questionamento é uma coisa menor. Uhum. Agora, a criação é uma coisa maior. Envolve grupo. Professor, e quando a gente percebe que houve ou não houve resultado? Vai ver. Se não houve resultado, as coisas vão aparecer na cara. Mas às vezes o resultado aparece na hora. Entende?
Se uma pessoa não quer nada com nada, ela vai mostrar o negócio até antes, não precisa nem de questionar. Ela já vai mostrar o negócio antes, todo mundo vê. Agora veja, com aquele monte de testemunha, não tem jeito. Sempre se resolve. A criação bem feita sempre resolve o problema. Não precisa telefonar, não precisa deixar para outra, não precisa fazer outra reunião, nada disso. É resolver na hora. Nada de reunionite. Vale a pena. Okay. Outra coisa, tem a criação que a própria pessoa quer fazer. Que é para esclarecer as coisas todas. A própria pessoa que está sob as luzes. Entende? Sobre os spots. Sobre os holofotes. Sim. Às vezes, uma percepção que eu andei conversando com uma pessoa essa semana, o que se percebe é que às vezes existe um processo de contaminação da ideia. Existe alguma ideia que ficou mal azeitada, mal entendida, e aquilo pode contaminar. A cariação é para isso. Se não ficar claro. Esse aí é um dos motivos. Tem um monte deles. Okay. Tem 1000 motivos para fazer a cariação. Ok. Vale a pena. Agora, o problema é a boa intenção. Tem que fazer bem feito, ambiente adequado. Pessoa certa, palavra certa, no lugar certo, testemunha certa, local certo. Professor Valdo, Sim. Na página 78, em tecnologia, terceira linha, o senhor poderia falar um pouco mais sobre a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma? Eu já falei isso aqui antes. Você chegou agora. O caso todo é o seguinte: é a gente saber acolher aquela pessoa que, vamos dizer assim, que faz as críticas em alguma coisa. Ou acolher aquela pessoa que você precisa de ajudar para ela entender o que é o conscienciograma. Então você vai ajudá-la a fazer a avaliação dela mesma do conscienciograma. Então isso às vezes é muito importante. Entendeu? Uma coisa é você fazer a sua autoavaliação pelo conscienciograma. Outra coisa é a Consciência que faz isso com todo mundo. A Consciência, vocês, né? Você também trabalha lá, né? Você é da turma. É o trabalho de vocês que está aqui. A técnica de acolhimento do heteroconscienciograma. Para a realidade cognópolis. Sim, sobre a forma cognopolitana. Só podia abrir um pouco mais. É a forma cognopolitana. Então, sobre a forma cognopolitana, por favor. Sim. Pode Então, abrir o que um pouco você mais. quer? Queria que você abrisse um pouco A mais forma sobre a nossa, percepção nós temos sobre o aqui tema. uma forma holocênica, cognopolitana. E agora já tem os 500, CCCI, Vila Consciência, tudo é forma. Tem o verde, pomares, jardins, gramados, tudo é da forma. Estamos trabalhando, né? Valdo, aqui. Na página 79, em culturologia, você escreve aqui da cultura antissocial e da cultura individualista. Seriam sinônimos isto? A cultura antissocial, que é uma pessoa, então, que é contra a sociedade. E a cultura individualista é aquela que a pessoa se fecha. Não, tudo bem, mas são sinônimos aqui? Você coloca alguma sinônimo? Até um certo ponto, né? Isso varia. A individualista é uma parte da antissocial. Que você pode ter um grupo inteiro que é antissocial. Como que? Um grupo inteiro que é antissocial, não é só uma pessoa. Então aí é mais que individualista. Não é bem sinônimo, não. Pode falar, Isabel. Sendo a cognópolis uma forma holopensêmica, será que nós poderíamos incluir mais duas cognópolis ou pré-cognópolis ali na página 80, na adaptação? Eu penso que poderia incluir aí a pré-cognópolis intercampi e a pré-cognópolis integracons, que é um projeto que tem lá em Porto Alegre, que hoje tem acho que 7 terços. Sei, mas nós queremos falar mais de cognópolis, mas esse negócio de pré
Isso é aquele negócio mas já não lá, tem uma forma. olha, o tal negócio lá da pessoa lá, ó, vida fetal. Vamos passar por cima disso. Tá, tudo bem. Então que seja cognópolis. Já não é um embrião? É. Eu acho que é, né? Pois é, está começando. Esse negócio de pré, Tá, tudo bem. eu acho que aí não pega muito bem, não. Em certos casos, eu acho que não é, não. Tem que falar, é cognópolis ou não é? O que é? Por exemplo, a minha casa é uma forma holopensênica. A sua é uma forma holopensênica. Existe uma ser constituída, com CNPJ e tudo. Isso tem que se arrumar. Agora, lá no Rio Grande do Sul não tem, por isso que eu estou falando isso. Lá existe um agrupamento de seres que estão fazendo na prática. Eles deviam arranjar um local. Isso aí é aquela orientação nossa, quantos anos lá no Instituto. Tem que arranjar uma base física. Para convivência. A base física é muito importante. A natureza humana, do animal humano, ele precisa de uma toca. Ele precisa de uma gruta. Ele precisa da casa da toqueira. Tem que ter assédio. Professor, ainda sobre a forma holopensênica da Consex, que mora residente na baratrosfera, esse encaminhamento que é feito pelo assistente, ele encaminha de acordo com o perfil da Consex, de acordo com a sua ideologia, nesse propósito de impressão. Igual essa que você está falando, tem milhões. Ah, então ele... Já tem trabalho para esse povo todo, já sabe como faz. Pensa, são bilhões de consciência alterada. Não existe uma doente assim isolada, não existe. Porque são coortes, regiões, regimentos inteiros de gente perturbada. Se ela não está conectada ainda com a Conscienciologia, ele pode, o assistente, encaminhar para um outro tipo de ideologia. Mas ele sai de lá, vai ter uma coisa ainda muito primária. Vocês não ficam pensando que a pessoa vai ser tirada de lá e vai entrar em curso intermissivo. Ela não está preparada para isso. Tem muita água debaixo da ponte ainda para passar. Então, tem como nexo. Só diria que intermissivista, a briga da terra hoje é com os réus versus intermissivistas. Nós somos desse segundo time aí. Então seriam comunex intermediárias, professor, com o objetivo de preparar a consciência para que ela possa recuperar. A primeira coisa que você faz é despertar a consciência. A hora que desperta, já coloca na legião. Não, essa turma, já estão apartados, que esse povo aí que tem que ter. Vamos ver o que a gente vai fazer. Alguns já encaminham para ver se vai ser transmigrado ou não. Outro que vai ressomar ou não. Outro que vai fazer algum exercício, ficar uma temporada para ver se lembra o que ele é, como é que ele é, etc. Tal, melhorar a rememoração e por aí vai. Agora, esse povo todo que desperta, eles não vêm aqui, por exemplo, aí no Intergrupo não tem ninguém assim. Aqui conosco também não vem ninguém assim. Os que vêm é para ser assistido. São esses que de vez em quando pesa na atmosfera. Então é cidadania encaminhar e tal. É o acolhimento. Outra pergunta, se ainda tem direito. Eu ouço falar da reurbanização há uns 20 anos atrás, né? A gente vem ouvindo falar. Por exemplo, esse tempo que urge agora, né? Que é o momento limítrofe de terminar com essa questão da baratrosfera, o senhor acha que, por exemplo, a vinda da Conscienciologia para a Terra, a instalação do CEEC aqui nesse polo aqui de Foz, foi assim um ponto ápice para que isso desandasse? Não sei se é ápice ou se é down, não interessa. Mas foi primordial. Foi primordial. Agora, se tem outro também, não interessa. É aquilo que o povo pergunta sobre o intermissivista. Vamos em frente. Que venga el toro. Mas é o que nós sabemos, né, professor? Que venha fervendo. Mas é o que nós sabemos, né? Mas não. O problema é nós responder pelo que nós estamos fazendo. O negócio nosso é o sal da nossa ficha, Rosa. Professor. Veja o que nós estamos fazendo. Isso aqui é sério. Mas, deixa que sai na diurese ou na paradiurese.
Quando é que a pessoa, aqui, sobre isso que a Rosa perguntou, quando a pessoa está preparada para fazer o curso intermissivo, qual é o momento que o amparador... A hora que ela tem alguma tendência de ajudar os outros. Um princípio de tendência... Se houve assim, ó, brotou uma coisinha muito tênue de vontade de ajudar, já tem às vezes alguma esperança, alguma possibilidade. Aí sonda e vê o ambiente. Agora, pode acontecer... Interassistencialidade. Sem isso não tem. Pode acontecer alguns casos onde a pessoa, mesmo com a tendência à assistencialidade, no meio do curso intermissivo... Não, isso acontece aqui entre nós, tem de tudo. Quanta gente não vem e não vai embora? Tá certo. Olha aquela menina que passou aqui. Eu falei assim, quer dizer que você vai para a sua 7ª cidade, você não para. Ela tem glomomania. E ela, pelo cálculo dela, ela tem curso intermissivo. Eu lembro dela. 7ª cidade, ela esteve aqui, ela não aguentou 3 meses, foi embora. Sim. Já deve ter passado por mais 10 cidades, né? Porque ela está rodando. Então ela é uma judia errante, mas ela não é judia, não. Agora, por que isso pega? Porque a gente... realmente acontece a necessidade da pessoa se mudar e ficar... Sabe lá o que a pessoa tem na sua paragenética, na sua holobiografia? Quantas vidas? Who knows? O sombra sabe. O sombra sabe. Tá certo? Há males que só, né? Que vem o coração. Isso. Pois é. O sombra sabe. Como fica a questão laje versus miserê para a pessoa que ingressa nos estudos conscienciológicos e tem que conviver com os eternos parentes, pedinte de dinheiro que não retorna nunca? O ideal seria, a primeira coisa, a gente não empresta dinheiro, a gente dá o dinheiro. O ideal seria criar um fundo monetário pessoal para essas situações e dizer, não tenho, estou quebrado, ou afastar-se dos parentes viciados em tal mistério. Não. Você chega para ele e fala assim, olha, eu não vou te emprestar mais. Eu vou te doar o dinheiro, mas esta é a última vez. Tá bom. Vê o que você faz. Agora, emprestar, a gente tem que emprestar pensando bem como é que faz o empréstimo, etc. Tal, tudo direitinho. Agora, nesses casos, o ideal é dar e liquidar com o assunto, não voltar mais no assunto. Qual é a reorganização mais complicada e difícil, a intra ou a extrafísica? Sonhei que você falava que era a sua vontade de reorganizar as consciências. Veja, vamos com calma com isso aí. A reorganização mais complicada é aquela das consciências milenarmente doidas. Essa que é a reorganização mais difícil. Muitas dessas, eles têm que ainda melhorar a pessoa para ela ser transmigrada, porque ela não tem capacidade nem de transmigrar. Isso é terrível, né, pensar que ela não se adapta, vai criar mais problema para onde ela vai. Faz 1 ano que me divorciei porque o meu ex-marido estava tomando liberdade com a minha filha que não devia, ele é padrasto. Quando eu descobri, me divorciei imediatamente, dei muito apoio à minha filha. Talvez ele fosse um pedófilo. Bolas, talvez. Agora minha filha, ela fala pouco comigo e passa a maior parte do tempo com o namorado na casa dela. Quando eu tento colocar regras para que ela fique mais em casa ou faça coisas diferentes, ela me agride fortemente dizendo que me odeia, que sou ridícula. Já não sei o que fazer para ajudá-la. Se seu filho proibindo e colocando regras, ou se deixa ela, que quando fala não nada, tudo fica bem. Ela até é querida comigo. Ela tem 17 anos, o que posso fazer? Olha, moça de 17 anos precisava do pai tomar conta. De modo que é bom ver o que seu ex-marido faz com ela também. Precisa saber disso, afinal de contas, o pai dela. Não pode ficar só na sua mão. Passa a bola também da filha para o pai deles. 17 anos. Precisa de assistência, às vezes, do pai. Acertar o passo dela. Se uma pessoa considerada antipática, onde quer que eu vá, até mesmo no IPC, sinto isso da parte das pessoas, principalmente entre os colegas dos cursos que faço nessa instituição. Sou tratada como se tivesse vindo de outro planeta, ou como se tivesse uma doença contagiosa. Cheguei a perguntar qual a razão disso a um professor do IPC, e ele me respondeu que achava que isso ocorria por preconceito.
Não entendi o que ele quis dizer, mas não ousei perguntar, porque isso poderia ser ainda pior para mim. Como você interpreta isso? Qual seria a razão desse problema? Olha, eu vou te dar minha dica. Você vai na Consus e se apresenta como Consim Cobaia, que liquida seu assunto no dia, na hora. Então, acabou. Outra coisa, e vai lá e leva um laptop para você anotar tudo que eles falarem, para você depois pensar em casa, que eles vão mostrar a sua realidade. A primeira coisa aqui, ó, a hora que a pessoa falou seria preconceito, eu te pergunto, é preconceito das pessoas ou preconceito seu? Você já pensou no assunto? Você não está tirando o corpo fora para estudar isso, não? Por que é que você não pede a cariação? E por todo mundo que você acha que está virando a cara com você numa cariação. É o melhor que a pessoa faz. Agora, se não quer a cariação, que tal? Consim Cobaia. Gente, nós temos que fazer impacto-terapia. Começa pela gente mesmo. Falar tudo na cara. Nós temos que ser fidedignos, autênticos, honestos. Olhar olho no olho, senão não vai. Como é que fica? Não pode ficar assim. Agora, aí, ó, você está reclamando uma coisa, mas a culpa, em parte, é sua. Já devia tomar uma providência com isso, a gente não deixa essas coisas caminhar. Qualquer coisa, a pessoa olhou de lá e falou assim, por que você está olhando? Eu quero saber, fala para mim, me ajuda. Onde é que eu estou errado? Meu nariz está sujo? Tinha que perguntar nessa pessoa, né? O que é? Agora, por que ela vê isso tudo e não toma providência? Côncios, Consim Cobaia, quando é que vai ter o curso? Nós vamos ter aberto no final de outubro, do dia... Só isso? Com Consim Cobaia aberto. O povo todo vai ficar desesperado. Antes disso, a gente vai estar trabalhando com Consim Cobaias temáticos. Então, tem o inversor Cobaia, tem o Epicom Cobaia, então a gente está trabalhando assim. Qualquer coisa, essa moça pode chegar a perguntar para vocês dão encaminhamento para ela. Agora, professor, só um esclarecimento da técnica da Consim Cobaia. Na hora, a pessoa não precisa se preocupar em anotar, porque ela vai estar absorvendo e tendo as informações. A gente realiza o registro e é entregue esse registro do que for passado para a pessoa. Então, com isso... Anotar. Ela também... Porque ela que sabe o que está doendo nela, não é você. Tá a anotação pessoal não tem nada que ultrapassa isso. Então é bom. Nem o amparador não anota as coisas para mim, sou eu. É isso. Eu que sei o que é que eu preciso, negócio é esse. Não despreze a anotação pessoal, é muito importante. As duas anotações. Às vezes a pessoa achou ruim uma determinada palavra, que você nem viu o que tinha lá. Ok. Como é que fica? Eu já percebi isso. Ela que não gostou daquilo. É muito importante a anotação pessoal. Eu percebi isso mesmo, Cobaia, né? Tudo. Então, para a próxima, a gente já segue isso também. Filho, dá o quê? Foi lá. Agora, professor, por que a gente está atuando assim? Então, só para essa crítica que veio, que é positiva, mas o que a gente percebia? A hora que a gente abria, falava-se muito em Consim Cobaia, mas aí a gente abre o curso, e é aquele sufoco para fechar uma turma, conseguir assim 6, 7 participantes. Mas é muita gente. Professor. 7 participantes de Cobaia, isso é biotério. Aí, como é que nós estamos trabalhando e está tendo muito bom resultado? Nós estamos conseguindo. É quando vem um grupo por seria bom fazer mais curso. Outubro é muito tempo. O povo precisa. O que tem de Cobaia aqui não está no gibi. Gente, o maior biotério que eu conheço até agora é a CCC. É o melhor que eu já vi, o maior, o de maior estilo, de maior nível. O melhor que tem, onde a gente aprende mais. Esse biotério nosso aqui. O que observou aqui. E é a Cognopt de Fortes. Aqui tem mais gente. Assim, alunos de dinâmica específica, que nem a do cosmograma, então eles tiveram interesse e aí nos procuraram. Então nós estamos abertos para realizar cursos, assim, um determinado grupo, assim, ele falou assim, nós estamos
tendo aí 6 ou 7, como diz o senhor, 7 alunos, a gente abre um curso específico para... Então, não é que não vai ser realizado, mas a diferença é atender às demandas ou nós gerarmos a demanda. Então, hoje a gente está atendendo as demandas e formando novos conscienciômetras para poder atender mais gente. Tá certo? Então, vamos nessa. Muito bom. Professor, É ótimo. Eu reparei que em 2 locais aqui no verbete, o senhor fala do mito da perfeição e também na fatologia, na 4ª linha, o senhor fala das exigências ilusórias de perfeição. Dá para o senhor falar um pouquinho mais aonde que isso, quer dizer, é claro que isso pega, né, na convenidade, mas como... acha que ela é perfeita. Eu sou perfeito, os outros são imperfeitos. Aí ele arranja uma torre de marfim, se encastela lá dentro e não abaixa a ponte levadiça. Tem muita gente desse jeito. Então ele fica alcandorado no pináculo da glória que ele mesmo criou. Existem outros viés além desse? Olha, inconsciência tem de tudo, depende do interesse, da intenção, o que a pessoa visa, o que ela está objetivando. Porque eu percebo que às vezes existe uma coisa que é uma frustração. Sempre um trauma. A pessoa arranjou um trauma. Ela estava muito convicta que era tal. Aí vem um monte de gente e fala que ela não é nada. Aí ela briga com todo mundo e cai fora. Tem muito disso. Agora, tem aquelas pessoas também que é o seguinte: ou o jogo, a brincadeira, o brinquedo é do jeito, senão eu estou fora. Eu sou dono da bola, né? Você foi dono da bola do campo. Muito disso. Isso é o autocrata, é o totalitarismo. E essas coisas tem nas melhores famílias, você sabe disso. Então, o que tem de ditador fora da ditadura não está no gibi. E daí o ditador, que ele é ditador e tem uma ditadura mais pessoal, dele só. Então vamos voltar para a terapêutica, igual a Luciana perguntou naquela hora. Então a pessoa tem esse perfil. Então ela deve se obrigar a participar mais até passar, é isso? Coisa, quebrar a cara, a admitir as bobagens que ela tem. Não tem jeito. Agora veja, isso acontece com as pessoas mais inteligentes, mais brilhantes, às vezes mais experientes. Você quer a maior experiência disso do que de Schopenhauer? Lembra quando eu andei estudando as coisas dele para mostrar para vocês aqui? Schopenhauer é um doente, distímico, total. Quem estudou psicologia sabe o que é distimia dele. Ele era um cara doente, distímico. Mas brilhante, uma opção de ideias, formidável e tal. Mas veja, piradão, né? Na minha terra o nome é piradão, esse aqui é o nome atual. Schopenhauer era piradão. Agora, nesse povo da turma do alindário, que é da filosofia, olha o Nietzsche, que é mais piradão que ele também, em certas coisas. Piradão, piradíssimo. Então a gente tem que ver, né, com calma. E o Heidegger? Cara que todo mundo batia a palma e tal, você quer mais pirado do que aquele? Então veja, tudo porque Hegel. O Schopenhauer, então, ele é um clássico disso aí. Se a gente for estudar o jeito dele, o que ele fala, certas afirmações que o homem deixou registrado, sabe de ser muita cara de pau, caradurismo, tudo que você pensar. Agora, tudo indica que ele devia viver um povo tudo burro, né? Ele devia viver no estábulo, 6 moares em torno. E todo mundo ele achava que era burro, só ele que era inteligente. Devia ser uma coisa desse nível, porque não se entende. Mas eu estou dando o exemplo do Schopenhauer, porque vale a pena ver. O homem pensava, ele meditava, ele fazia força, ele defendia a reflexão. Agora, lá pelas tantas, eu gostei para vocês, que ele começou a combater a leitura. Não, leitura secundária, o negócio é você pensar. Agora, eu falei o contrário. Leia bastante e reflita depois. Você junta as duas coisas, você casa tudo e enriquece muito mais. Ele é boboca, não viu isso. Ele era muito negativo, né, professor? É pessimista.
Outra coisa, diretamente da baratosfera. Sabe lá o que não fez antes? Esses caras a gente pode saber a retrovida dele, as coisas. Na verdade, isso era um reflexo dele mesmo, né? Que ele mesmo. Não é fácil. Olha aqui. O senhor citou a condição de grupos com inconvivialidade. O Ontem grupal sempre reforça o fechadismo e mantém o grupo cego às possibilidades de interação e troca. Não. O Ontem grupal nem sempre faz isso, não. Às vezes o grupo se junta para ajudar fora. Então aquilo potencializa as pessoas, em vez de um, são vários, para ajudar os outros fora, não é isso não. Como podemos auxiliar nesse caso sem estupro evolutivo? É isso que eu estou falando. Pense nisso. O homem pensando grupal não quer dizer que seja egocêntrico. O homem pensando egocêntrico é da pessoa só. O grupal já é de um grupo. Esse grupo pode ser um grupo aberto. Ele não é fechado. Ele não é nem sectário, nem faccioso. Ele não é clã. É o que nós estamos fazendo aqui. Querendo ou não, nós somos um grupo. Mesmo falar que não seja, nós somos. O que é? Grupo que é seu? É o grupo que estuda conscienciologia. Acabou. Nós somos, querendo ou não. Mas veja, nós somos abertos ou não somos? As portas não estão abertas para todo mundo? O que é mais importante no azeitamento inicial da convivência de uma dupla evolutiva em formação? Doação. Abrir mão. Quantas vezes eu já falei isso aqui? 1001. Professor Valdo. Vou falar de novo. Aqui no... você poderia falar um pouco sobre a Serenona, a Rosa dos Ventos? Como é que funciona a linha de trabalho dela? As informações que você tem. Olha, você que deve saber, você não vê lá, você não estava nos ventos. Natal, aquela área toda lá, tem muito vento. São os zéfiros da vida, mas lá não é zéfiro. Lá é vento o dia todo, o ano inteiro. Fica ventando, mexe com o cabelo da gente. Eu que tenho barba, mexe a minha barba, fica assim. Você está entendendo? Veja bem, eu que sou careca. Tem isso. Então, veja, esse vento é muito importante para melhorar o óleo pensando das pessoas. Eu sempre falei que em Natal, por exemplo, o povo tem muito mental soma. E uma das coisas que eu acho é porque há uma mudança de tempo lá o tempo todo, por causa do vento. Ali ajuda, não é só o processo da placa tectônica, a quina de cotovelo da América Latina, América do Sul. Ali é o ambiente mesmo, o ambiente é bom em certas coisas, ele ajuda. Então vale a pena você pensar. Agora, eu coloquei o nome de Rosa dos Ventos, que eu acho que está certo, né? E a Rosa dos Ventos é que indica o caminho, orienta, mostra a seta do destino das pessoas. Ela está ressomada lá ou não? Não ressomada? Até quando eu vi, estava. E ela tinha uma fazenda. Se o MST não invadir, pode ser que não esteja lá ainda. Agora, ela era uma senhora simpática. Outra coisa, quando eu vi, ela estava usando roupa dessas de interior, feita tipo PA. Sabe que esse ar dos bigorrilhos lá, aqueles negócios todos? Ela estava com as coisas dessas, tudo bonitinho, mas coisa de mulher. Ela é morena, clara, tinha o cabelo apertado aqui atrás, muito cabelo. A mulher que eu vi era essa. Agora, ó, eu estou falando dela, estou sentindo a energia do povo dela. Isso não é ela, não, é o povo dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Serenão, perigo, a gente fala na mesma hora que você entra na onda. Você está sentindo isso? Aqui. Mudou tudo, eu estou vendo agora, vocês mudaram tudo. Tanta energia que tem. Ó, sentindo tudo aí, o banho, a situação toda. Vocês não estão sentindo, não? Ela está dando um banho aqui, é povo dela, é gente dela lá. Quem é que está aí lá do intercâmbio? Levanta a mão. Quantos são? São só vocês? Tem mais gente. A turma está com vocês estão assim com os homens. O negócio é que o banho, esse banho de energia aqui, isso não é para qualquer um. Não é todo dia.
Agora é ela. Agora, porque eu comecei a descrever, eu raramente falo muito dela aqui, né? Não falo muito dela. Eu comecei a descrever e pôr na onda. Agora, ela me trata como a coisa que eu tive contato, como se eu fosse assim, um bisneto, uma coisa. Tá vendo? Ela é muito assim, maternosa, dentro das coisas que ela faz lá. Se vocês encontram uma mulher muito mãe, mas sem ser protetora, super protetora, desconfie que pode ser ela. Uma outra coisa, ela é mais gordinha do que magra, mas não chega a ser baleuda. Está entendendo? Estou dando um exemplo do que é. Outra coisa, as roupas que ela usa são um pouco escuras. Eu vi muita, quando eu vi o negócio era roupa azul marinho. Entende? Acho que eu já falei tudo que podia. Uma outra coisa, o sapato que ela usa é sapato também de interior, tipo nordestino. Daquele que parece chinelo, sabe? Sabe como é que é, né? Também isso, foi o que eu vi. Porque quando eu vi, eu quis prestar atenção demais na situação toda, na ocasião, mas já faz alguns anos. Ó. Agora, eu não sei como é que ela está hoje. Na ocasião, ela parecia para mim, assim, menos de 50 anos, mas a gente não sabe quantos anos ela tem. Isso aí varia muito. Quanto tempo faz isso? Já faz aí mais de 10 anos, né? A última vez que eu tive contato maior. Faz muito mais de 10 anos, foi porque a última vez, acho que foi em 95, não foi? Quando eu fui lá, você lembra? Foi 94, então fazem 16 anos. Foi das últimas vezes. Foi Professor Valdo, o mais eu tive 95, contato 96. com as coisas, mas foi pouco. O que eu tive mais contato foi nessa época que eu estive lá. 94, 95 e 96 que o senhor esteve lá. Até 96 eu fui lá, né? Isso. Foi quando eu falei lá naquele negócio da música. Né? Isso. Foi nessa época. Então são 14 anos mais ou menos. Então agora, se ela tinha lá uns 40 e tantos, ela está caminhando para chegar nos 60 hoje. Isso. Se ela estiver por lá, né? Tudo indica que está, porque eu não notei que ela estivesse aqui. Eu sei que é gente dela, mas não é ela que estava aqui, não. Entende? Isso mesmo. Agora, isso que eu falo é que é o banho de energia que eu venho falando para vocês. Professor. Esses banhos de energia dos assessores de Serenão são máximos. É esse que a gente tinha que comprar, mas eles não vêem. O que o senhor quer dizer com gente dela, esses assessores? São os assessores, a turma da equipe que trabalha com ela, que ajuda tudo. Com o CIEX ou com o CIE? Só com o CIEX. Com o CIE, você, eu, certo? A Beth, a turma. Então, essa que são as consciências, o mais tudo é com o CIEX mesmo. E às vezes é gente forte. Eu não vi quem veio, não deu para perceber. Esses que deram banho, eu não sei quem. Mas é gente forte. Agora, quando eles vêm com a corda toda, entende? Então, a energia da usina lá que é ela, né? Então, tudo pode acontecer. É grande. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 142 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 72 votos presenciais, 10 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. William vai falar sobre o curso PAI, Obras Conscienciológicas, Rosa, Programa de Herpetografia, Roberto curso Convivialidade Evolutiva, Igor, Pesquisa TENEPS, Everando, curso Fundamentos da Conscienciometria. E antes, o Eduardo vai falar sobre a minha enciclopédia. Pessoal, boa tarde. A gente queria hoje fazer um agradecimento super especial aqui às empresas patrocinadoras da tertúlia. Eu vou ler rapidamente para vocês. Tá? Nós temos uma empresa em São Bernardo do Campo, que é a Coraza Imóveis, Administração Limitada. Quem mora na região de São Bernardo, São Paulo, pode procurar eles lá para compra, venda, aluguel de imóveis. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente queria agradecer muito a Roper, que é uma empresa
com um nome nacional dentro da área de marketing educacional, são super solicitados aí pela grande imprensa, pela grande mídia. Inclusive a gente tem professores de Conscienciologia que atuam dentro da Roper. A Roper é uma grande patrocinadora aqui da Tertúlia. A gente queria agradecer a Menta Limão também, que é uma empresa de sanduíches naturais aqui do shopping, vocês conhecem, do JL, uma lanchonete com grande qualidade. Queremos agradecer também a Subway, que é uma empresa de sanduíches naturais sem fritura. É possível até fazer um sanduíche de salada. Então, como cardiologista, a gente pode recomendar. Aqui também em Foz do Iguaçu. Queremos agradecer ao Way Contabilidade, tá, que é uma empresa responsável aqui pela criação, pela administração e apoio aqui às empresas de Foz do Iguaçu. Então, eles têm todo um trabalho assistencial na recepção de pessoas aqui em Foz. Quem está mudando para Foz, está com alguma dificuldade na área de contabilidade, na área empresarial, pode procurar lá a Way Contabilidade. A gente queria agradecer também o Laboratório Canone, que é o responsável pelas pastilhas Valda, né, tem um contrato com a gente aqui de 1 ano de patrocínio, então é uma empresa bem presente, né, através aí do CEO da Pastilhas Valda, que é o Hugo Sperté, está nos ajudando. E também queremos agradecer a Atilato Confecções, que é uma indústria de tecidos nova aqui do Paraná. Fechou o contrato com a gente aqui em outubro desse ano, então está dando todo um suporte aqui para o trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia. A gente lembra as pessoas interessadas em patrocinar a Tertúlia, as empresas interessadas, pode fazer um contato aqui na recepção do CAEC, que a gente então inicia as conversações, tá ok? E amanhã, domingo, dia 21, é o sorteio do Kindle. Então, todos presentes aqui no final da Tertúlia. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para falar para vocês sobre uma turma especial do PAI. Essa turma é o PAI sobre as obras conscienciológicas. Então é a primeira vez no PAI que nós vamos parar para fazer um estudo técnico bastante aprofundado de obras escritas por autores da Conscienciologia. Foram selecionadas 10 obras em parceria com a IC, que é a Uniescom, que é especializada em escrita. E agora, o grande diferencial desse curso é que nós vamos poder ler as obras e as aulas, que são aulas de debate, onde você vai poder interagir, fazer suas perguntas, são com o autor da obra. Então, é uma oportunidade, eu considero, fora de série. Veja só, nós temos 10 obras, eu vou ler algumas aqui para vocês conhecerem. Autoconsciência e Multidimensionalidade, a professora Dulce Dal. Mudar ou Mudar, da Flávia Guzzi. Qualificações da Consciência, com Júlia Almeida. Síndrome do Estrangeiro, com a professora Malo Balona. Consciência em Revolução, com a professora Rosemary Salles. Voltei para Contar, professora Lucy Luft. Coragem para Evoluir, com o professor Luciano Vicenzi. Profilaxia das Manipulações Conscienciais, professora Mabel Teles. JK, que é uma obra bem recente, JK e os Bastidores da Construção de Brasília, com o professor Alexandre Nonato. E Viagens Internacionais, com a professora Kátia Arakaki. Então, gente, uma oportunidade fora de série, são apenas 20 vagas para a turma presencial, e nós vamos trabalhar, como sempre, o PAI, com a turma online. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora aqui na Tertúlia, podem enviar um e-mail para contato@reaprendência, lembrando que reaprendência é com T, contato@reaprendência.org, para obter mais informações sobre as suas inscrições. E aí, a turma online, nós podemos chegar até 100 alunos. Então, participe, envie logo seu e-mail, porque nós temos descontos para as inscrições antecipadas. O curso vai acontecer aos sábados pela manhã, e nós vamos trazer aí a cada Tertúlia, nós vamos trazendo novidades, informações atualizadas para todos vocês. Obrigado. Boa tarde, é sobre o programa Verdetografia. Ele vai se iniciar agora na segunda-feira, de 3 horas da tarde até as 6, e vai perdurar durante 16 semanas consecutivas. O objetivo é escrever um verbete para a gente encaminhar aqui para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, ainda dá tempo de se inscrever. Nós já temos 29 inscritos. O grupo de professores, são 14 professores. Tem esse prospecto, esse panfleto ali fora, vocês podem pegar para maiores informações. O preço está bem acessível. É um modelo de dinâmica mental somática. O preço normal é 4 vezes de 60, porque são 4 meses.
E quem é amigo da enciclopédia ou quem faz alguma dinâmica parapsíquica, então fica com desconto para 4 vezes de 40. Maiores informações pode ser na recepção. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui hoje, em sincronicidade com o tema da tertúlia, para divulgar o curso Convivialidade Evolutiva. Nesse curso, a professora Miriam Kunz vai falar sobre zooconvivialidade, fitoconvivialidade, princípios conscienciais, ecossistema consciencial, estigma ambiental e paraambiental, pegada ecológica e paraecológica, reciclagem evolutiva, inteligência evolutiva e era consciencial. Esse curso, o investimento dele é R$ 80 adiantado e R$ 90 no dia. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9124-6002, 9124-6002, falar com a ID, ou 8829-2982, 8829-2982, falar com o Roberto. Boa tarde a todos, agradecendo a todos aí que permaneceram aqui no tertuliário e para os teletertulianos que estão em casa. O nosso recado é um convite aí a todos os tenepsistas e aquelas pessoas também que já se programaram para iniciar a TENEPS dentro desse ano de 2010. É o nosso convite da participação aí da pesquisa online sobre o TENEPS que está disponível na página das tertúlias, né? Então, é só baixar o arquivo que está disponível na página de instruções, escrever no papel, imprimir em casa com calma, responder todas as perguntas. Às vezes é necessário a pessoa consultar os registros pessoais, né, da prática da TENEPS e, em seguida, retornar ao site, aí sim passar todas as respostas do papel para o formulário online, que aí vai entrar na nossa base de dados, o que vai facilitar a tabulação dos dados e uma posterior publicação aí com os resultados da pesquisa. Muito obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso Fundamentos da Conscienciometria, que vai ter início agora no mês de abril. Como vocês sabem, nós já temos 2 turmas em andamento, o curso Fundamentos, que estão na sua fase final. Então a gente convidou hoje uma aluna desse curso para fazer um depoimento sobre o que ela identificou, o que ela viu de positivo no curso, para incentivar, quem sabe, algum de vocês vai fazer essa nova turma. Boa tarde. Eu decidi fazer o Fundamentos da Conscienciometria pela dificuldade que eu tinha do entendimento de algumas páginas, de alguns itens. Então eu queria ter esse melhor entendimento para fazer um planejamento de reciclagens, fazer uma coisa profissional em cima do conscienciograma. E esses meses de aula está me permitindo, assim, um aprofundamento muito grande em termos de atributos, de traços, de perfil da consciência, com que eu me conheça melhor, com que eu perceba também de uma forma melhor o outro. Então, está sendo bem produtivo. Então, eu recomendo a todos que querem fazer da mesma forma que eu, a fazer o Fundamentos da próxima turma. Então, a próxima turma vão ser às terças-feiras, das 19h30 às 22 horas. E a pessoa que quiser maiores informações pode se dirigir ao CAEC, à recepção do CAEC, ou aos voluntários da CONS, tá? Obrigado, boa tarde. O verbete vencedor para amanhã é do TOM para Tecnológica e especialidade para Tecnologia. Obrigado e boa tarde a todos.